Olá, seja muito bem-vindo! Hoje eu vou falar para você sobre ser pleno. Ser pleno requer coragem, paciência e persistência. E é sobre esse sentimento de plenitude que nós vamos falar hoje aqui. Então, fica aqui e já dá a curtida nesse vídeo. Tem 3 fatores para falar desse assunto. O primeiro é: ninguém nasce pronto. A história da Oprah Winfrey, que é do conhecimento da maioria das pessoas, conhecida mundialmente, nossa, o sol agora começou a dar de frente aqui, mas vai dar para aguentar até o final. Vamos lá. Oprah Winfrey nasceu de um casal de adolescentes. Os pais dela eram muito novos e muito pobres, então deram ela para a mãe dela. E Oprah, ela era obrigada a recitar versículos da Bíblia. Quando ela errava, ela apanhava, ela sofria as sanções por ter errado. A Oprah, depois de um tempo, foi morar com a mãe e ela foi estuprada pelos próprios familiares, por alguns tios e etc., quando era criança. Quando era na fase de criança para adolescente. E Oprah sofreu terrivelmente as consequências da pobreza e da sua condição social. Mas Oprah chegou um momento em que ela conseguiu dar a volta por cima e perceber que a vida é assim. Ninguém nasce pronto. A pessoa tem que fazer, tem que seguir sua jornada, seguir seu caminho. E Oprah conseguiu se tornar uma grande escritora, uma grande crítica de livros, apresentadora e conhecida mundialmente por transformar a sua própria história numa história de sucesso, de satisfação pessoal, de plenitude. A minha própria história, a história da Oprah me lembra a minha própria história. Quando eu nasci, meus pais eram muito pobres. A minha mãe fez um voto a Deus para que eu pudesse sobreviver, porque ela já tinha tido 4 filhos. Então, todos morriam ainda bebês ou ainda muito novos. E quando eu nasci, minha mãe estava gestante, estava na sua gestação. Tô suando, é isso mesmo. Tô suando, que aqui tá um solzinho legal, mas é assim, tá gostoso. E quando a minha mãe estava gestante de mim, ela fez um voto para Deus e disse: se essa criança nascer com saúde, crescer e se desenvolver, ela vai ser dedicada para fazer um trabalho para Deus. Ela vai ser dedicada para fazer um trabalho em prol da humanidade, em prol de Deus, em prol a vontade de Deus. E deu certo. Eu nasci, fui crescendo, saudável. E quando eu estava com 7 anos, eu comecei a me questionar por que o que eu devo fazer para cumprir essa promessa da minha mãe? O que eu devo fazer e quem é Deus? Como é que eu vou saber se Ele está satisfeito? Então foram questionamentos que me levaram, me fizeram refletir muito sobre a vida. Mas eu descobri nessa jornada que ninguém nasce pronto. É preciso percorrer, trilhar o próprio caminho. É preciso levar em consideração todos os fatores da nossa história, de quem nós somos, se assumir e aceitar que não existe a perfeição. A ideia de perfeição é algo que colocaram em nossa mente. Então eu comecei a perceber isso, para perceber que ninguém nasce pronto. É preciso ter coragem, é preciso ir adiante para poder fazer isso. Tem uma pesquisadora chamada Brené Brown, e no livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito, ela mostra o seguinte: ela passou 12 anos pesquisando para poder criar coragem de contar a própria história, se assumir e mostrar que as pessoas não nascem prontas, as pessoas não nascem feitas. Ela achava que existia uma ideia de perfeição e de que as pessoas em algum momento estavam prontas para falar, não precisava mais acrescentar nada, que estava tudo certinho. E ela percebeu que não existe isso, era preciso ser vulnerável, é preciso
entender que todo ser humano é vulnerável, que ninguém está pronto, ninguém é perfeito, todo mundo sempre pode melhorar, todo mundo está acrescentando algo às suas próprias vidas o tempo inteiro. E Brené Brown, então, entendeu esse processo, inclusive que foi paradoxal, contraditório, mas ela teve que aceitar essa realidade e começou a contar a própria história, tendo em mente que ninguém nasce pronto, de que é preciso ter coragem para ir lá e fazer, para se mostrar, para mostrar sua vulnerabilidade, que isso é normal, que todo mundo é assim. O segundo ponto de ser pleno é amadurecer leva tempo. É preciso ter muita paciência para que esse processo aconteça. Segundo os psicólogos, uma crença leva 21 dias aproximadamente para ser mudada. E nesse interim, depois de uma semana, a pessoa começa a se questionar: poxa, mas será que isso que eu estou fazendo realmente vai valer a pena? Será que não é melhor continuar como estava? Vale a pena gastar tanta energia mudando isso? Né? E o desconhecido? E o medo da incerteza? Isso assusta, isso é apavorante muitas vezes, para a maioria das pessoas, ou para quase todas. Então, depois de 14 dias, acontece novamente. E a pessoa resiste, se ela tiver força mais uma vez. Aos 21 dias, pela última vez, acontece ali por volta do 20º dia. E se a pessoa resistir, ela terá vencido a principal dificuldade de se mudar um hábito prejudicial. Então é preciso ter paciência com você, porque mudar uma crença, mudar hábitos, não é uma coisa assim da noite para o dia, não é tão simples assim. É preciso ter paciência. Existe um escritor chamado Sir Ken Robinson. Ele fala da escola. Ele é professor universitário norte-americano e durante muitos anos ele trabalhou na área da educação, e ele diz que a principal, uma das grandes problemáticas do ser humano é exatamente a educação que esse ser humano recebeu. A ideia de perfeição, a ideia de achar que todo mundo é perfeito, de que todo mundo é uma nota A ou um 10 aqui pra gente, e que essa nota é o parâmetro, e que todo mundo deve ser igualmente bom naquilo, não leva em consideração as peculiaridades, as especificidades de cada indivíduo. E que todo mundo deve tirar um 10 em matemática, por exemplo. Se alguém tira um 5, esse alguém fica achando que é imperfeito e que, portanto, o outro é melhor que ele, e passa com isso a não acreditar em si, a achar que o outro é mais perfeito e ele não. Com isso, as pessoas começam, quando crescem, a procurar sempre se encaixar nos padrões, a sempre buscar aprovação. Não, eu acho que eu consigo ser melhor, eu acho que eu consigo ser perfeito, eu acho que eu não sou bom o suficiente. A ideia de achar que não é bom o suficiente gera essa desconexão, gera a impaciência consigo, a não aceitação de sua realidade, de quem se é. E isso requer paciência para entender esse processo, nessa busca pessoal até entender isso, para mudar essa história. Tem um escritor chamado Steve Pressfield que escreveu um livro chamado A Guerra da Arte, onde ele fala que o maior inimigo do homem é o inimigo interno, chamado resistência. A resistência, segundo Steve Pressfield, ela tira para matar. Ela tira, não é para alejar, não é para ferir, não é para machucar, ela tira para matar. Por quê? Tem um lado do ser humano que sempre vai querer evoluir, mas o cérebro primitivo vai querer economizar energia, vai verificar o que funcionou no passado, se resolver um problema, vai gerar um atrito e essa briga vai continuar dentro do ser humano, uma parte querendo ir adiante e a outra querendo economizar energia. Então a resistência, ela tenta matar o ser humano, ela vai arrumar todas as argumentações possíveis para fazer você não sair do lugar, para fazer você justificar para si mesmo que as coisas estão bem assim, que não precisa mudar nada, está tudo já tranquilamente seguro e não precisa se lançar ao novo, ao desconhecido, à incerteza, para que sair do lugar? Essa é uma argumentação que o cérebro primitivo, a mente que não quer ir adiante, a resistência vai lançar para você. Então nós vamos para o terceiro ponto do nosso
ser pleno, que é a arte de dar sentido à vida. É preciso persistir. Persistência é um dos pontos fundamentais. Persistência é um dos pontos fundamentais, porque sentir-se útil aos outros parece ser a peça fundamental desse sistema para persistir na vida, para dar sentido à própria vida. Tem um livro do Joseph Campbell, A Jornada do Herói, que fala que nós passamos por várias fases de evolução, mas todas essas fases, esses ciclos, eles levam a uma evolução mental que nos leva na direção de que fazer algo em prol do outro ser humano é sempre a coisa fundamental que dá sentido à vida. Inclusive, é o fundamento das religiões, é o fundamento da filosofia em geral. Fazer algo em prol do ser humano, do outro. Quando a gente faz algo em prol do outro, em prol da comunidade, de alguma forma, psicologicamente e até biologicamente, a gente se sente útil, a gente se sente bem. E isso nos leva a dar sentido para nossas próprias vidas. E, dando sentido, a gente persiste na vida, a gente persiste fazendo o que a gente faz. A gente se integra e a gente consegue ir adiante. Um dos fatores que faz as pessoas seguir adiante e persistir é sentir prazer. Agora, para sentir prazer, é preciso fazer algo que se goste. É uma coisa que é até batida hoje nas palestras, nos vídeos que se vê por aí. Faz o que se ama, faça o que você ama, né? A gente ouve muito falar isso. Mas, como é que alguém vai fazer o que ama se ela procura a aprovação dos outros o tempo inteiro, se encaixar, e a ideia de não se sentir suficiente, de não se sentir boa o bastante, e procurar se encaixar nos padrões do consumo, por exemplo, para eu ser feliz eu preciso consumir o tempo todo, ou eu preciso de um emprego que eu não gosto, mas que vai me dar um dinheiro que eu vou garantir de certa forma comprar alguma coisa. Isso é um dilema do ser humano hoje, nos dias atuais. Trabalhar no emprego que não gosta para se sentir estressado, e aí vai sentir prazer de que maneira? Vai buscar esse prazer, sabe onde? Nos vícios. Vai buscar nas drogas, no sexo, na comida ou em algum distúrbio. E os distúrbios nascem assim. Então, essa pessoa, para poder ir adiante e persistir na vida, ela precisa sentir prazer, mas prazer de forma saudável, prazer de forma equilibrada, um prazer duradouro, um prazer realmente que não prejudique, que não traga um efeito colateral destrutivo e totalmente prejudicial e alienante. Não precisamos nos alienar, nos anestesiar para não ver a realidade. E geralmente é isso que a resistência vai fazer. Como nós vimos, leva tempo, é preciso ter paciência, é preciso ter coragem e é preciso persistir. Um dos pontos também que leva o ser humano a dar sentido à vida é ser aceito e amado. A conclusão que os sociólogos, os cientistas sociais hoje falam que para dar sentido à própria vida é preciso se sentir aceito e amado. Mas as pessoas só vão conseguir se sentir aceitas e amadas se elas realmente estiverem integradas interiormente. Não é possível a gente fazer essa integração se ainda tiver aquelas barreiras interiores que nos separam um do outro, de achar que o outro está desligado, separado de nós. A metafísica e a física mostram, inclusive a filosofia, a origem, que nós nos ligamos uns aos outros. Não dá para pausar, não dá para desligar. Nós estamos todos ligados e conectados. Tem uma mente una que nos conecta a todos. E essa mente é uma mente sutil, mas ela está em tudo e em todos. Portanto, não dá para desligar disso, não dá para separar e não dá para negar isso. É preciso olhar isso de frente e aceitar que a vida pode ser maravilhosa dessa forma, encarando a realidade e fazendo bem para as pessoas, porque aquilo que a gente emite para o outro, aquilo que nós mandamos de vibração, de pensamento, de sentimento, de palavras, é aquilo que vai voltar, é aquilo que vai retornar. Então, quando a gente se aceita, a gente é aceito pelo outro, geralmente. Quando a gente se ama, geralmente as pessoas também nos amam, porque é um reflexo.
Então, se sentir ser aceito e amado é o último ponto que eu queria destacar para você, para que você consiga persistir e ir adiante. Então, ser pleno requer coragem, paciência e persistência. E isso, você precisa ter em mente que você não nasceu pronto, ninguém nasce pronto. Amadurecer leva tempo e para isso você tem paciência com você. E de que a arte de dar sentido à vida é o que vai fazer você persistir na vida e conseguir ter um nível de satisfação pessoal que garanta o sucesso para você. Um forte beijo, um abraço para você e curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. De já eu agradeço muito a sua atenção e até o próximo vídeo. Beijo!